Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, gestor comercial do Supera, e hoje eu estou aqui para falar sobre o Projeto Star. Um projeto que é fundamental para que você contrate um consultor de vendas excepcional para a sua unidade. Esse projeto ele foi confeccionado para que você possa ter uma melhor assertividade na sua contratação, ou seja, que você possa capturar os currículos, fazer uma triagem e fazer um processo seletivo adequado que garanta que no final você consiga selecionar o melhor vendedor e que o seu resultado possa ser o melhor da rede. O Projeto Star ele é composto por 3 etapas: entrevista comportamental, testes teóricos e testes práticos, que vão conduzir você a um processo seletivo robusto que vai garantir uma melhor assertividade na contratação do seu consultor comercial. Sempre a entrevista comportamental vai determinar que você avalie a característica do funcionário, ou seja, histórico profissional, comportamento, atitude, né? E toda a carreira profissional dele e identificar onde ele se enquadra no perfil que você precisa para ter na sua unidade. Os testes teóricos, eles são referência no mercado, onde você vai buscar um perfil comportamental mais próximo do ideal que é desejável para um consultor de vendas ter. Em seguida, os testes práticos, onde você vai medir a atitude do funcionário. Então, nessas 3 fases do processo, você vai identificar o comportamento dele, você vai fazer uma avaliação técnica daquela pessoa, do indivíduo, e você vai ter a praticidade, a atitude dele de realmente ir para a rua para prospectar mailing para a sua unidade e, como consequência, fechar em matrículas. No Supera, nós trabalhamos com uma filosofia que chama-se CHA, que nada mais é que a sigla de conhecimento, habilidade e atitude. Essa filosofia visa uma avaliação profissional mais profissional do funcionário, onde no conhecimento você vai medir tudo que ele teve de estudo ao longo da carreira, tudo que ele teve de aprendizado ao longo da carreira profissional, ao longo da vida dele, que poderá agregar na atividade de consultor de vendas. A habilidade, ela consiste na prática. Ele aprende a ter aquela habilidade com o exercício contínuo, com a prática diária daquela atividade. Por exemplo, ele precisa conhecer o Supera, certo? O Supera é um curso diferente de todos os outros que existem no mercado. E para conhecer e ser um vendedor de excelência, ele vai precisar praticar muito para conseguir essa habilidade excepcional. E a atitude, ou você tem, ou você não tem. A atitude, ela está no DNA da pessoa. É difícil ser adquirida, porém, ela não é impossível. Só que para ter atitude, você precisa ter a atitude de ter ela. O Projeto Star tem um fluxograma de 6 etapas, que devem ser seguidas à risca. Elas são divulgação da vaga, seleção de currículos, a apresentação do candidato e testes para a seleção, a atividade prática, seguido de uma entrevista individual com o gestor responsável e, por fim, a contratação. A primeira etapa desse fluxograma é justamente a divulgação da vaga. Como ela deve ser feita? Ela deve ser usada de todos os mecanismos para que você possa ter o maior volume possível de triagem de currículos, como, por exemplo, enviar anúncios nas redes sociais, ou seja, é o momento de você explorar a página do Facebook, as outras redes sociais, como, por exemplo, WhatsApp, LinkedIn. Nas redes sociais, você consegue atingir um público maior. Dessa forma, o volume de candidatos será proporcional a esse público. Por isso, é de extrema importância que você saiba utilizar as redes sociais a seu favor. Sempre utilizando posts de divulgação de vagas muito atrativos, porque vendedor gosta de ganhar dinheiro. Então, você precisa mexer no ego das pessoas para que elas possam ter o interesse na vaga de vendedor. Outra etapa é visitar escolas profissionalizantes. As escolas profissionalizantes é um bom lugar para que você consiga capturar currículos, né? E você possa ter
mais possibilidades de você conseguir contratar. Então, nas escolas profissionalizantes é o ideal você visitar, você até mesmo fazer uma espécie de parceria com os donos dessas escolas profissionalizantes, onde você pode trocar currículos. Isso é uma prática muito comum no mercado. Então, você fornece os que você tem para você capturar também outros que ele pode ter, porque aí você aumenta o seu leque de opções, certo? Outra opção que tem, outra fase de divulgação de vaga, é justamente os cartazes em frente às unidades e também nos parceiros. Esses cartazes, assim como as publicações em redes sociais, por exemplo, precisam ser atrativas. Você precisa vender bem a sua vaga para você ter um bom vendedor. Outra opção boa é captar currículos no comércio ou associações da cidade, associações comerciais. Então, você precisa estar muito bem antenado nas associações comerciais e no comércio da região para que você possa ampliar a sua rede de contatos e, por fim, ampliar a sua rede de fornecedores de currículos. Isso também é uma prática muito comum, tudo bem? Anunciar em sites de prospecção de candidatos também é muito bom. Existem vários sites que são gratuitos e alguns que você paga até determinadas cotas para ter um volume específico de visualizações de currículos. Isso vai auxiliá-lo. Indicações de colaboradores também são importantes. Nada melhor do que os colaboradores que já estão com você, que já conhecem do processo, já conhecem a sua empresa, para poder indicar pessoas boas para você poder entrevistar. Tudo bem? E as empresas de recrutamento e seleção. Toda cidade tem pelo menos 2 empresas de recrutamento e seleção. Essas empresas também são canais importantíssimos para você aumentar o volume de currículos e fazer uma triagem mais adequada. Segunda etapa, seleção de currículos, ou seja, você passou pela divulgação de vagas em todos aqueles pontos, conseguiu um volume adequado de currículos, agora é a parte importante, é a parte de você fazer uma seleção adequada, com uma triagem adequada, com uma triagem muito atenciosa ao que você tem. Os currículos é uma ferramenta importante de você se vender, né? Porque o funcionário, o candidato, ou melhor dizendo, a uma vaga, ele precisa fazer um currículo atrativo para que você possa ter interesse em ter ele com você, em ter ele na sua equipe. Então, o primeiro ponto é fazer a triagem de 100% dos currículos, porque você nunca pode perder nenhuma oportunidade. Então, se você tem um volume adequado, um volume grande de currículos e por algum momento não pode dar conta, peça ajuda à sua equipe para fazer uma triagem de 100% deles. A formação mínima também é determinante, ok? Algumas pessoas têm preferência de contratar funcionários com ensino superior. Não deve ser obrigatório, pode ser como opção de desejável, mas a formação mínima de ensino médio é critério de fazer triagem de currículo adequado. Sempre sendo maior de 18 anos. O conhecimento de informática, ele também é determinante, porque ele irá utilizar ferramentas online, ferramentas de Excel, que serão determinantes para o controle e gestão do resultado dele. Ter a experiência de vendas é também um ponto muito importante a ser analisado no currículo, porque você está contratando um vendedor, e vendedor precisa ter histórico de vendas. Mas também não pode ser um critério determinante, porque em muitos momentos você pode pegar um candidato com muita força de vontade e você pode ver na prática, ou seja, fazendo todo o processo seletivo, que ele pode ser também um bom vendedor. Dinâmica e atitude são itens fundamentais para um vendedor. Não existe vendedor de sucesso sem ser dinâmico, porque a dinâmica ele vai utilizar e muito com os clientes, e a atitude de muitos momentos ir para a rua para prospectar um mail, a atitude de fazer uma venda mais agressiva, enfim, a atitude vai ser determinante para ele ser um vendedor de sucesso. E que goste de vendas, evidentemente. Para trabalhar com vendas tem que gostar, porque em muitos momentos vai ter todas as possibilidades externas que pode desanimá-lo, e o vendedor que gosta de vendas bate meta e você vai ter na sua unidade um grande vendedor. A terceira etapa é o teste de seleção. Nesse teste de seleção é fundamental você ter uma boa receptividade com o candidato, porque ele está tendo o primeiro contato tanto com a marca do Supera, como também com você, que vai ser o líder, que vai ser
o que é o dono do negócio. Então você precisa ter uma recepção agradável, precisa colocá-lo numa sala de espera, num ambiente confortável, para que ele se sinta mais à vontade. E um candidato mais à vontade tem a maior probabilidade de se vender melhor, de você conhecê-lo melhor. A apresentação individual, ela é fundamental, é ali que você vai conhecer mesmo o funcionário. Qual é a história dele, se ele é casado, se ele tem filhos. Essa apresentação é muito importante você se atentar aos detalhes, porque são detalhes que ele fala em alguns momentos da entrevista e da apresentação que você vai poder, mais adiante, fazer perguntas direcionadas àquela situação específica. Por isso, a apresentação individual precisa ser bem completa e objetiva. Na apresentação pessoal, tem que dizer no mínimo, é claro, nome, idade, um resumo da vida profissional. Esse resumo, ele precisa, além de ser objetivo, mais completo. E se ele não é tão completo, você precisa anotar as dúvidas e no momento de uma pergunta, você precisa fazer a pergunta adequada para aquela dúvida que você teve. Por exemplo, o candidato que vai falar um pouquinho do resumo profissional dele, ele precisa falar de algumas características que ele teve nesse histórico profissional. Não basta ele dizer apenas que trabalhou 3 anos na empresa A, 2 anos na empresa B e 3 anos na empresa C. Não, ele precisa resumir um pouco de quais eram as atividades que ele exercia naquelas empresas e naquele tempo, ok? E os resultados profissionais. Esses são ainda mais importantes, porque os resultados profissionais serão consequência do que ele vai fazer na sua unidade. Os resultados profissionais você vai conhecer como ele é de resultado, como ele é de performance. E nessa parte você também precisa explorar bem. Sempre peça exemplos. Exemplos são fundamentais, porque em muitos momentos o candidato pode falar informações, pode transmitir alguma informação que não seja real. E quando você pede para ele citar exemplos, a probabilidade dele não falar uma verdade é menor, porque no exemplo ele realmente vai ter que, naquele momento, contar uma situação e ele vai saber de bate-pronto te contar, certo? A experiência de vendas ela é determinante, como eu disse anteriormente, porque nessa experiência, nesse ciclo que ele já teve anteriormente, ele vai aplicar na metodologia, ele vai aplicar na sua unidade. Ter experiência de vendas não pode ser um item obrigatório, porque em muitos momentos você vai conhecer candidatos que não tenham uma vasta experiência em vendas, porém ele tem muita atitude e ele está muito disposto a fazer um resultado ideal para a sua unidade. Isso é muito bacana. Não pode ser um critério decisivo. Isso vai ser na sua percepção ao longo das entrevistas com os candidatos. As perguntas que remetam às experiências anteriores são extremamente importantes, como eu disse. Ou seja, no momento que ele fala da vida profissional e os resultados que ele obteve ao longo dessa vida profissional, você precisa anotar alguns pontos e pedir a ele que cite os exemplos. Então, por exemplo, ele vai dizer para você que ele foi um bom vendedor. Ok, todo mundo pode ser um bom vendedor, mas diga a ele, peça a ele para citar exemplos. Por exemplo, olha, você está dizendo que você foi um bom vendedor na empresa A durante os 3 anos, mas quais foram os resultados que você obteve? Como que você trabalhava ao longo do mês para conseguir superar o resultado? Como que você fazia, quais eram as suas atitudes, quais eram as suas atividades, as suas ações para ser um vendedor de alta performance? E existem algumas perguntas que estão no roteiro do Projeto STAR, onde vão fazer com que ele responda de uma forma mais consistente. E como eu disse, a possibilidade de erro será ainda menor. A segunda parte da apresentação de candidatos são os testes de perfis comportamentais. Ali você vai avaliar em 4 tipos de testes alguns perfis ideais para a contratação de um bom vendedor. O primeiro deles é o teste de raciocínio. O teste de raciocínio é desenvolvido para medir o nível de inteligência e ele é ideal que seja acima de 100 pontos. Em seguida, nós temos o RAP, que é realização, afiliação e poder. O ideal desse resultado é que lhe dê primeiro o R, que vai dizer sobre a realização da pessoa, depois a letra P,
que tem a necessidade, a característica dele é ter a necessidade de influenciar as pessoas e ter o controle sobre elas. Esse é um ponto determinante para o vendedor. O vendedor precisa vender e para isso ele precisa influenciar as pessoas. E por fim a letra A, porém os mais importantes são R e P. Depois disso tem o temperamento. O temperamento do bom vendedor precisa ser sanguíneo e colérico. Algumas características importantes, por exemplo, do sanguíneo, é que ele vive no presente, ele é ativo, amistoso, e são características que você deve saber, são importantes para um bom vendedor. E o colérico tem duas características importantes, que é a autoestima elevada e a autoconfiança. Então, você pode perceber que as características desse temperamento sanguíneo e colérico são fundamentais para um bom vendedor. E por fim, nós temos o DISC. O DISC nada mais é do que diretivo, interativo, social e calculista. O ideal para o vendedor de Supera é ser diretivo e interativo. Algumas características desses dois são: o diretivo ele é ambicioso. E qual vendedor, para ser bom, não precisa ser ambicioso, certo? E o interativo ele é influenciador, ou seja, ele vai conseguir influenciar mais as pessoas para fazer uma venda de qualidade e com sucesso. A quarta etapa consiste na atividade prática. O que isso quer dizer? Você vai testar na rua, numa ação externa, se esse candidato tem atitude ou não. Nós trabalhamos com a pesquisa, então é levar o candidato para um local movimentado próximo da unidade, com a sua participação como franqueado, onde você vai observar justamente os movimentos que ele faz. E ali ele vai ter que abordar as pessoas e realizar a pesquisa. Antes de ir para a rua, eles precisam assistir aos vídeos. Então, primeiro, assistir o vídeo institucional do Supera, para que ele possa entender de uma forma rápida como funciona, o que é o Supera, certo? Em seguida, tem um vídeo de pesquisa de treinamento. Ali vai mostrar na prática aquele vídeo como se aborda um cliente, como alguns gatilhos eu utilizo para fazer as perguntas para ele e, por fim, a simulação. Na simulação, ele vai ter o total conhecimento de como ele faz uma pesquisa na rua, ok? Os candidatos, após assistir o vídeo, precisam ter as pesquisas impressas, ok? Num papel A5, preferencialmente 10 pesquisas para idosos e 10 pesquisas para adultos, uma prancheta e uma caneta, que é onde ele vai anotar esses contatos. Estabeleça para eles meta, isso é extremamente importante. Porém, não se esqueça, você precisa acompanhar esse candidato na rua, para ver qual é a postura dele, qual é a atitude dele, quais são as formas, quais são as formas que ele aborda o cliente na rua para poder realizar essa pesquisa. Dê pelo menos 1 hora de atividade e, no mínimo, 20 pesquisas. No arquivo que está disponível no Extranet, existe um formulário onde você vai utilizar no momento que está acompanhando os candidatos na pesquisa para que você possa avaliar alguns itens importantes, ok? Primeiro de tudo, o nome do candidato, para você possa entender e saber quem é. Depois, existem postura e empatia, você vai determinar ali uma nota para ele, de deficiente até excelente. Depois, se ele teve proatividade, ou seja, se ele abordava todas as pessoas na rua ou não, se abordava uma ou outra. Senso de urgência, produtividade, articulação e capacidade de expressão, muito importantes para um vendedor. Persuasão, energia e motivação e excelência. E depois você vai colocar um resultado e vai ter uma melhor avaliação de todos eles. Finalizou a pesquisa, retorne à unidade, dispense os candidatos e depois faça um levantamento dos melhores, ok? Após esse levantamento, agende um horário com o gestor para a quinta etapa do processo, mas agende uma data apenas com os candidatos que você aprovou na quarta etapa. Na quinta etapa é a entrevista com o gestor. Após você ter passado pelas 4 outras fases, você já com os candidatos selecionados, você vai agendar um horário com o seu gestor para que ele possa fazer a entrevista individual com eles. Essa entrevista individual, ela é determinante e ela é decisória para que você possa ter o candidato escolhido. O gestor vai fazer a entrevista relatando e buscando informações
de todo o histórico profissional dele também, para que o gestor possa dar a palavra final e possa compartilhar com você, na visão dele, com toda a expertise comercial que ele tem, qual é o melhor candidato que você deve contratar. É importante que a partir desse nosso alinhamento, nenhum consultor seja contratado sem a avaliação do gestor comercial da sua unidade. Por quê? Porque nós temos a expertise dos cases de sucesso ou não dos melhores perfis para um candidato, para um funcionário do comercial. Bom, a sexta etapa é a etapa final, que é a etapa da contratação. Após a validação do gestor, você já tem o seu novo funcionário e agora você precisa realizar as atividades legais da categoria, certo? Do profissional. Então, ele tem que ser contratado com uma experiência de 30 dias. Como todo contrato de trabalho, vai ser avaliado se na prática ele vai executar tudo o que nós identificamos de qualidade no processo seletivo, salário fixo, que é o piso da categoria, comissão, existe um plano oficial do franqueador. Vocês também receberam e é importante vocês analisarem essa possibilidade de aplicar a nossa sugestão de comissionamento. Lembre-se, vendedor que gosta mesmo de vender, gosta também de dinheiro. Então, é muito importante você ter um plano de comissionamento atrativo para o seu funcionário. Escala de trabalho sempre de segunda a sábado e a variação do período de trabalho é de acordo com as demandas comerciais. Por exemplo, você pode se planejar para fazer um evento no domingo e aí você organiza e você negocia com o seu funcionário esse domingo com folgas em outros dias da semana. Pessoal, nós trabalhamos com esse projeto porque nós acreditamos nele, porque a metodologia que é aplicada hoje no mercado de trabalho ela é muito eficiente. Dessa forma, nós pedimos que vocês, a partir de agora, sigam etapa por etapa de cada processo do Projeto STAR. Não tenha dúvidas que seguindo etapa por etapa, a possibilidade de erro é mínima e você terá muito sucesso na sua unidade e com as suas vendas. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de todos, muito sucesso e boas vendas. Bom, pessoal, esse foi mais um tema abordado na série de vídeos que nós produzimos. Esses vídeos foram feitos com muito carinho, com muita dedicação, para que ajude você a se tornar um verdadeiro matriculador Supera.